Com uma economia de 2,5 trilhões de dólares, a França é hoje a sexta maior economia do mundo. Mas algo que eu acredito que você não saiba é que a França se aproveita de países africanos para manter-se no topo das maiores economias do mundo. Pois caso o governo francês liberte esses pobres países, sua economia iria cair como nunca antes vista na história. Em algumas décadas, ela foi dona do segundo maior império colonial do planeta, com uma área total que chegava a 13 milhões de quilômetros ao quadrado. Nestas áreas viviam cerca de 150 milhões de pessoas, o que representava 8% da população mundial em 1920. Mesmo após o continente africano se libertar da colonização europeia, alcançando a sua independência e se consagrando um continente livre, existe um certo país que não pretende largar o seu passado colonial, porque se fizer isso, essa nação nunca mais entraria sequer no top 10 das potências mundiais. Esse vídeo foi a pedido de Geraldina Faria. Um salve aí pra si e obrigado pela fidelidade ao canal. Meu nome é Gilson Manuel e eu sou seu descolonizador favorito e seja bem-vindo ao meu canal. As forças armadas destes países são treinados e dirigidos por oficiais franceses ou enviados para infraestruturas militares francesas. Ou seja, a França controla o poder militar destes países. Além do mais, a França tem na posse centenas de bases militares instaladas nesses países e são exclusivamente dirigidos pelos franceses. Eles têm o direito de intervir militarmente nos países africanos e também estacionar tropas permanentemente em suas bases e instalações militares. Os países africanos em geral são aqueles com menor aliança militar entre estados. A maioria dos países só tem alianças militares com seus ex-colonizadores. As ex-colônias francesas não podem se aliar militarmente com outro país qualquer, pois os franceses afirmam que apenas eles chegam para os proteger. Eles são obrigados a se aliar à França em situação de guerra ou crise global. Lembrando que mais de 1 milhão de soldados africanos lutaram pela derrota do nazismo e do fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Sua contribuição é frequentemente ignorada ou subestimada. Mas quando você lembra que foram necessárias apenas 6 semanas para a Alemanha derrotar a França em 1940, a França sabe que os africanos poderão ser úteis para manter a grandeza francesa em casos futurísticos. Se a França perde a África, França não é nada. Macron está tentando impor à África uma relação que os africanos já não querem. Já ouviu falar do franco CFA, uma moeda única dos países da África Ocidental? Caso nunca ouviu falar, o franco CFA é uma mesma moeda que é utilizada por 14 países africanos, imposta e gerenciada pela França há mais de 60 anos. Uau, isso é bom! Vai melhorar o comércio entre os africanos? Deve trazer muitos benefícios a eles. Se essas forem suas afirmações, você está completamente errado. O franco CFA está ligado ao euro, o que impossibilita uma política monetária independente. Além disso, estes países africanos, por causa disso, obrigatoriamente pagam até 65% das suas reservas de divisas ao Tesouro francês. Parece inacreditável, mas os governos africanos não sabem o quanto de dinheiro no Tesouro francês pertence a cada país individualmente. O franco CFA deve acabar, pois ele é uma prova clara neocolonial ridícula dos franceses, que deveria ter desaparecido há 60 anos. O primeiro passo para a verdadeira independência dos países francófonos de África é enterrar essa moeda e com ele todo o domínio francês que a França finge ter deixado com a independência desses países. Depois de muita pressão internacional que os franceses tiveram por essa pouca vergonha que ela submete os países africanos a sofrer, a França afirma que irá substituir o franco FSA por uma nova moeda, o ECO. O ECO, pelos vistos, será a nova moeda única da África Ocidental, que deverá substituir o chamado franco CFA. O ECO é um projeto muito antigo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Na verdade, a França decidiu roubar o nome do projeto para assim dizerem que estão a mudar o sistema, mas na verdade só estão a mudar o nome. E desde quando a União Monetária de Países Africanos deve ser uma iniciativa francesa e sem nenhum consentimento dos governos africanos, não pode ser anunciado, concebido ou planeado por França. Muitos políticos acusam a França de voltar a usar a mesma desculpa que utilizaram na criação do franco FSA.
Eles afirmam que esta união monetária serve como ajuda ao desenvolvimento dos países africanos, melhorando assim os depositantes originais. Com isso, a França está demonstrando o poder que ainda mantém naquela região da África. E este novo eco é mais outra paridade fixa com o euro do franco CFA. Você pode estar pensando que tudo isso não passa de teorias ou hipóteses que muita gente cria para explicar a relação absurda que os franceses ainda mantêm com suas ex-colônias. Mas adivinham só, a França não nega nenhuma dessas acusações. Ainda por cima, ela não faz isso secretamente. Não, apenas os líderes internacionais fingem que não acontece nada. Para você que não é inscrito cá no canal, esse vídeo é uma continuação do nosso vídeo 3 provas que a Europa ainda controla a África. Então não esqueça de assistir, porque assim você terá mais noção do que estamos falando. Muita pouca vergonha, gente, muita pouca vergonha mesmo. Todos os recursos naturais encontrados nesses países, que são mais de 14 países africanos, estamos falando de diamantes, ouro, petróleo, urânio, gás natural, a França é automaticamente prioritária na sua exploração. Quer dizer que tudo de valioso encontrado nos solos desses países, estamos falando do Mali, Senegal, Burkina Faso e muitos outros, em primeiro lugar estão os franceses. Caso a França não esteja interessada nesse certo mineral, só depois é que vem os ditos donos das terras. Mas por que os países africanos aceitam serem submetidos a isso? Tudo aconteceu há mais de 50 anos, em 1958. Quando a Guiné começou a sua luta pela total independência da França. Os governantes franceses estavam revoltantes pela tentativa africana de se libertar do domínio francês. Eles sentiram que os africanos não deveriam se beneficiar das infraestruturas deixadas por eles. Então, eles destruíram tudo aquilo que não poderiam levar de volta para suas terras. Destruíram escolas, creches, hospitais, livros, instrumentos e institutos de pesquisa, foram esmagados tratores, carros, animais foram mortos, produtos armazéns foram queimados ou envenenados. Isso serviu como um recado a qualquer outro país africano que tentasse a independência total da França. Hoje a França é a 6ª maior economia do mundo, tudo porque ela se aproveita de países africanos.